Cinéfilos entrincheirados e cinéfilas entrincheiradas. Eu sou o Nívio Peçanha e neste momento está sendo estendido o tapete vermelho para o cinema de horror aqui no Cine Trincheiras. Está começando a segunda edição do Prêmio Cine Trincheiras de Cinema de Horror. E para esta noite de gala, eu tenho a honra e a alegria de receber não um, não dois, mas três convidados muito especiais, né? Todos de casa, mas não deixa de ser especiais por causa disso. Então, primeiro, quero anunciar a volta dele, que está um bom tempo aí afastado, Patrick Paiva, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo carinho habitual. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês entrincheirados ou entrincheiradas que nos escutam. Sempre um prazer estar aqui, mais uma vez falando de horror e começando o ano com vocês que eu gosto tanto. Muito obrigado pelo convite. E quem está voltando também é o meu camarada Cleiton Lopes. Fala, querido Cleiton. Opa, boa noite, pessoal. Cleiton Lopes. Novamente, obrigado pelo convite aí. E hoje a gente vai falar sobre uns filmes de terror aí que eu falei a beça na cabeça do pessoal que eu gostei. Não deu tempo de Nosferatu entrar, mas quem sabe ano que vem a gente fala sobre Nosferatu. Quem sabe? Sim. Quem sabe no ano que vem não estaremos falando sobre a prótese peniana de Bill Skarsgård. Não, isso aí não. Se fosse o William Dafoe, não precisava de prótese. O sucesso dele era o bigode. Se fosse o William Dafoe, ia ter que ser uma prótese para diminuir, né? Dizem as más línguas aí que tem Ia ter que gravar no frio. Mas então, vocês já devem ter ouvido a terceira voz aí da terceira convidada, que é ela. Ela que praticamente me ameaçou, né, de uma maldição se eu não convidasse ela. Eu fico pensando, não, cara, essa mulher, ela tá cansada porque ela faz 1.800 coisas ao mesmo tempo. Mas não. Ela... Olha a cara de inocente aqui, eu não te ameacei, eu só trouxe fatos. Quando eu penso assim, não, cara, eu não vou chamar a Yasmine porque, porra, essa mulher tá cansada, não é possível. Mas não, cara, ela não cansa nunca. Esta mulher é uma máquina. Cara, pior que eu sou mesmo, eu fico pensando lá, uns 4 anos, 5 anos, quando eu comecei a gravar podcast com a Isa Wittmann lá no Feito por Ela, os caras sempre falavam, então, Yasmine, diga o que você está fazendo, que você sempre está fazendo tantas coisas. E é isso. Mas por incrível que pareça, janeirão, eu estou fazendo bem menos coisas, por isso que eu trouxe fatos, não foram ameaças. Não foi magia nem bruxaria, apenas fatos. E é por isso que eu estou aqui. Obrigada pelo convite, depois livre e espontânea pressão. Antes da gente ingressar aí no nosso episódio propriamente dito, aqueles recados rápidos, né? Primeiro, nos sigam aí nas nossas redes. O @ é Cine Trincheiras. Podem nos seguir no X, no Instagram. Podem entrar em contato com a gente também, mandar mensagem lá pelo direct, enfim, nos curtam, nos sigam. Peço também que visitem o nosso site, cinetrincheiras.com.br, onde há críticas, notícias, entrevistas, enfim, uma série de coisas. Deem uma olhada lá, compartilhem o material. E por falar em compartilhar, se você está nos assistindo pelo YouTube, peço que façam o que normalmente se faz, né, num canal de YouTube, que é o quê? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, né, dar essa moral aí pra gente, compartilhar, curtiu o episódio, achou legal? Além de se inscrever, também compartilha com amigo, com amiga, dê essa moral pra gente aí, ter o trabalho valorizado e também chegar a mais pessoas, né? Quem puder também comentar, dizer o que gostou, o que não gostou, toda crítica construtiva será muito bem-vinda, assim como elogios também, né? Nunca é demais. Então vamos à premiação.
Primeiro, vou explicar aqui como se deu o processo, né? Nós 4, mas o Yuri também contribuiu com alguns votos. O Yuri Freire, que não está presente hoje, mas um beijo para Yuri Freire, que vai editar este vídeo, este episódio. Mas, enfim, nós 4 votamos em 11 categorias. E aí, essas 11 categorias ligadas ao terror, ao horror, ao cinema de horror em 2024, elas viraram enquetes no nosso perfil no Instagram. E a galera que nos segue votou. Então, por isso que a gente pede para você aí que não nos segue no Instagram, você curte terror? Então vai lá, segue a gente, quem sabe o terceiro prêmio, que será provavelmente no início do ano que vem, você não vai estar podendo votar também. Enfim, então a galera votou, agradecemos às pessoas, todos e todas que contribuíram para a premiação, que votaram, e agora a gente vai anunciar os premiados através do voto da galera. Algum de vocês quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não? Então vamos lá. Como eu falei, são 11 categorias. Tem a de melhor criança em filme de horror, tem a surpresa em filme de horror, melhor ator, melhor atriz, A decepção, melhor cena em filme de horror, melhor personagem em filme de horror, tem o Prêmio Torrent 2024, tem a direção em filme de horror e o melhor filme de terror 2024. Também vou explicar, tem umas nuances aí em relação ao melhor filme e ao Prêmio Torrent. Então vamos começar, que a primeira categoria é essa aqui que eu vou compartilhar agora a tela. Prêmio Cine Trincheiras de Cinema de Horror. E aí a nossa primeira categoria é a surpresa do cinema de horror e ficou com A Profecia. Quem votou em A Profecia foi Cleiton e Patrick. Comenta aí, Cleiton Lopes, primeiro, vai lá. Cara, eu assisti esse filme no cinema e aí quando ele tava pra sair, eu nunca tinha visto A Profecia original, né? E aí eu fui assisti acho que eu tenho 4 antigos, assisti 3. E assim, a cada filme a coisa foi piorando, sabe? O 1 é muito bom, o 2 já vai caindo assim bem, o 3, nossa, eu queria que acabasse logo assim. E aí eu tava vendo o pessoal comentando do filme e tal, eu dei uma enrolada pra ver. E eu consegui assistir, tipo, numa sessão dublada, ainda numa sala de cinema muito ruim. O filme me pegou demais, assim, sabe? Porque todo filme de terror que fica tendo muita sequência, assim, tendência só ir piorando, né? E esse filme me pegou muito, principalmente pela construção, assim, da gente ter medo do menino que vai nascer pela sugestão, sabe? Então tinha umas cenas assim, por exemplo, uma cena que a mocinha lá do filme tá passando, lá no convento, e aí ela olha assim, tem uma mulher assim, prestes a dar à luz. E aí tem um flash assim do menino nascendo, e você vê umas mãos assim, com umas unhas assim, meio demoníacas assim. Então você não tem certeza se a mulher tá viajando, se o bebê tá nascendo daquele jeito mesmo. E aí tem isso, sabe? O filme inteiro tem esse negócio assim. E eu acho que foi por isso que eu fiquei surpreso com ele, sabe? Porque os antigos estavam indo numa coisa tão decrescente, e esse filme me pegou demais por essa construção do medo mesmo, sabe? Não tem... Acho que tem, né? Lógico, todo filme tem um jump scare, alguma coisa assim. Mas é mais isso, sabe? Na ideia de construir essa ideia de que um mal tá vindo para a Terra e que esse mal tá sendo construído dentro da própria igreja, sabe? Que teoricamente deveria trazer o bem para a humanidade, assim. Então por isso que foi uma surpresa, sabe? Por essa junção, assim, de coisas que aconteceram. Então por isso que foi o filme que eu mais gostei ano passado, assim, que eu achei mais legal, de terror, né, no caso. Diga aí, Patrick. Fala aí sobre A Primeira Profecia. Como o Cleiton falou, né, normalmente esses rebrandings, né, esses remakes que não são remakes e continuações que você desconsidera todo o restante da franquia, costumam ser bem canalhas, né, bem caça-níqueis. E eu esperava que A Primeira Profecia fosse mais um, né, dentre tantos que fazem isso. E até por isso eu botei como uma surpresa do ano, que era um filme que eu não esperava absolutamente nada e me surpreendeu muito positivamente. Um terror bem frontal, né? A gente tem visto uma crescente nos últimos anos de filmes de terror mais psicológico, né, que tratam de traumas e afins. E aí a gente tem um terror mais puro, mais clássico, por assim dizer, e que trabalha muito bem esses elementos. Coisa da dúvida, essa coisa
de como o mal vai assolando aquele lugar, né, e tomando conta, e essa questão também, né, do mal ser criado pela igreja, né? Para ela ser a solução, ela cria o problema, parece até o capitalismo. Enfim, e para mim é por isso que ele foi a grande surpresa do ano. Um filme que eu não esperava nada e ele entregou muito. Pra mim fica não só como uma surpresa, mas como um dos melhores filmes de terror de 2024. Yasmine, quer comentar aí? Como eu não consegui assistir esse, eu vou fazer só a Glória Pires. Prefiro não opinar. Mas é sério, assim, não consegui assistir. Mas eu achei legal algumas coisas que vocês falaram. Acho interessante isso que o Clayton traz de filmes que acabam, né, construindo uma franquia e progressivamente eles vão se tornando cada vez mais fracos, os roteiros mais frágeis, etc. E eu tenho uma memória muito boa do Primeira Profecia, então eu tô até com uma boa curiosidade e eu fiquei mais feliz porque eu vi mais pessoas elogiando enfim, né, não é um remake, uma prequela, talvez, né, bem, essa pegada mesmo. Eu tô bem curiosa para ver o que eles conseguiram fazer em tela e, porra, eu fico feliz que vocês indicaram, porque aí são, tipo, mais comentários positivos sobre o filme que me incentivam a assistir, até porque se não gostar do filme, vocês vão receber áudios profundamente ofensivos. Eu gostei do filme, não foi o meu voto, eu votei... Rapaz, eu votei em quê? Lembrei não, eu peguei minha cola aqui. Eu votei em Entrevista com o Demônio, que eu gostei bastante, inclusive tem um episódio maravilhoso, eu, Yasmine e Yuri Freire falando sobre o episódio que é puro suco de caos, né, Yasmine? A gente fala sobre tudo, mas a gente quase não fala sobre o filme, né? Quase não fala sobre o filme. A gente concluiu que chegou a um ponto que o demônio invadiu o espaço aqui e Entrevista com Yasmine, usou da gente, assim, tipo, né, eu não sei o que aconteceu, mas que episódio maravilhoso, assim, saudades. Saudades Troiano. Rolou de tudo. Banheiro do Gugu, Henry Christie. Foi uma doideira. Mas, poxa, massa a sua indicação, assim, eu não falei na minha vez, mas também só deixar bem claro que a minha indicação foi o Herege. E pra mim a surpresa é essa, né? Cresci vendo o Hugh Grant como um galanzão e agora ele tá total vilão de várias formas, em vários gêneros possíveis. Então pra mim foi uma surpresa, porque eu achei que o filme ia ser uma grande bomba. E muito pelo contrário, foi super divertido, né? Eu pelo menos gostei bastante. Não posso opinar. Não assisti ainda. Então vamos para a segunda categoria da noite. Melhor criança em filme de horror. Cara, e isso aqui, a surpresa para mim foi o voto do Clayton, que acabou sendo o vencedor ali, ó. O voto do Clayton foi maravilhoso, cara. Deixa eu pegar aqui, vou dizer os votos aqui, ó. Eu votei na Alicia Ware, de Abigail, o Patrick também, né? A Abigail de Abigail. A Yasmine votou no Fabiano, do curta Surpresa, de Jorge Filho. E aí eu demorei um pouquinho a entender o voto, né? Eu falei, o bebê da grávida? Fala aí, Clayton. Pois é, cara, eu fiquei até sem saber, que na hora que falou criança, né, e tal, falei, gente, qual criança que teve nos filmes, né? E aí eu lembrei dessa cena, mas eu fiquei com muito medo de botar um spoiler, sabe? Porque o grande lance do filme é esse bebê no final, né? O que rola com ele e tal. Que foi a coisa, assim, que quando eu assisti no cinema também, eu fiquei tipo, caralho, velho, como assim, sabe? Foi um negócio muito doido, assim, sabe? E aí na hora que falou o bebê, eu falei, vai ter que ser esse, vai ter. E eu fiquei sem saber como que eu explicava, né? Eu falei assim, se no começo ela já aparece grávida, então eu vou falar o bebê da grávida do Alien Romulus, né? E é ótimo, assim, o jeito que ele aparece e tudo. Eu não tô querendo falar muito para não estragar quem não tem assistido, sabe? Mas quem não viu ainda Alien Romulus, assiste, que vai ser uma coisa muito legal no final, assim, que eu achei muito interessante, assim, até questão de uso de efeito prático que eles fizeram, assim, foi excepcional, assim. Tá na minha lista o Alien Romulus, o segundo filme que eu mais gostei esse ano de terror, até por isso mesmo, né, das sequências de Alien que vinha sendo bem judiada, vamos dizer assim, foi minha segunda grande surpresa, né, e esse bebê aí no final foi cereja do bolo, assim, do filme. Cara, eu achei o voto super criativo. Não, e eu concordo com você, Alien Romulus é um dos melhores filmes do ano passado. E assim, eu não coloquei como surpresa, porque eu achava que não era para tanto, mas eu confesso que eu fui assistir
com a expectativa bem mais ou menos, entendeu? Porque eu falei, cara, os 2 últimos filmes da franquia nem foram ruins, né, e tal, mas não são filmes que me empolgaram. Então eu fui assistir, mais um Alien. Cara, e o filme do Fede Álvares me surpreendeu, eu gostei bastante. Sim, eu acho que ele, o diretor, ele conseguiu entender o primeiro Alien, sabe? O que era, quais os sentimentos que ele passava, e ele tentou não fazer um remake, né, que é o que foi tipo o Star Wars episódio 7, que ele é um remake do episódio 4, né? Ele tentou não fazer isso, ele tentou fazer algo novo, mas buscando a essência do primeiro, né? Até a questão dele usar efeitos práticos, assim, eu achei genial, sabe? Que é o que eu mais gosto, assim, ficar coisa mais tátil, sabe? Não fica aquela coisa parecendo um boneco que até te tira do filme, sabe? É uma coisa assim, ele só usou CGI nas cenas que não tinha jeito mesmo dele não usar, sabe? Então eu acho que é isso, eu acho que ele funciona porque ele entendeu o primeiro filme, pegou os sentimentos que a gente tinha com ele e replicou numa coisa nova, assim, sabe? Então eu acho que por isso que funcionou. Patrick e Yasmine querem comentar aí sobre o bebê da grávida? Então, o bebê da grávida eu não quero comentar porque eu cometi uma gafe, gente. Eu dormi assistindo Alien Romulus. Mas porque assim, eu fui ver agora no final do ano e eu já tava, gente, foram 4 curadorias, 8 viagens, 9 festivais, então assim, já tava aguentando ver mais nada. Então é um filme que eu realmente preciso pegar e rever. Mas eu queria fazer um comentário sobre o meu voto, porque eu tive essa dificuldade, né? Assim, o que eu assisti esse ano que teve criança? E aí eu não lembrava de nada que tinha criança. Mas eu lembrei desse curta-metragem que eu assisti... Foi até que na 4ª semana de cinema negro que rolou aqui em Belo Horizonte, e é um curta sobre um garoto, filho de uma mãe solo que trabalha de empregada, e como ele é uma criança super espoleta, que nem toda criança é mesmo, ele faz algumas bagunças e quebra uns objetos na casa da patroa da mãe dele, que proíbe a mãe de levar ele pro trabalho. Então vai rolar aquele dilema todo de classe, né, de uma mãe trabalhadora que precisa de deixar o filho sozinha, trancado dentro de casa enquanto ela tá trabalhando para dar conta, né, de cuidar do filho, porque ela ficou viúva recentemente. E aí, ele é um filme onde as expectativas que são movidas por ele são todas das piores perspectivas possíveis, né? Principalmente porque ele é ambientado dentro de uma lógica e dentro de uma dinâmica muito perversa de periferia, né? Então ele é um filme de terror, de horror, que vai trazer muito mais esse elemento dessa criança sozinha em casa e dessa ausência dessa mãe e dessa ausência desse pai também, o que poderia dar de errado com aquele garoto. E de repente no final você tem um plot bem diferente do que é esperado e tal, que é surpreendente e ao mesmo tempo é divertido, e esse garoto ele é muito carismático. Então eu quero deixar aqui o registro, se vocês se depararem com esse curto em algum festival, alguma mostra, ou então em algum canal aí que acabe, né, disponibilizando esse filme, canais do pessoal da produção, mês da direção, assistam. Ele chama Surpresa e o diretor é o Jorge Filho. Já tá anotado aqui a dica da Yasmine, vou correr atrás desse curta depois. E você, Patrick, quer falar do bebê, da grávida, então, ou do seu voto? Eu consegui ver 2 filmes, foram o Herege e o Alien Romulus. Mas falando do meu voto, eu acho que foi também uma grata surpresa, né, o Abigail, né, um filme que eu não esperava muito, né, foi um ano bem fraco de horror, principalmente em streaming, e é um filme que também subverte uma questão de lógica e dinâmica muito legal, assim. E a atriz, né, que faz a criança, né, a Alicia Weir, é excelente, assim, ele entrega muito. É um filme bem divertido, não é um grande filme, mas é um filme que diverte bastante. E ela é dona do filme, ela rouba a atenção. Perfeito. Vamos agora para o terceiro prêmio da noite. E aí foi uma goleada, hein? Foi uma goleada até porque é um craque que ganhou esse prêmio, né? Craque é isso. Craque, quando chega arrasando, não tem como. Que eu tô falando dele. Melhor ator em filme de horror 2024, Nicolão Cage, Nicolão das Massas, o Longless. Esse voto foi, deixa eu ver aqui, foi meu, e só meu. Então, beleza. Então, eu vou comentar aqui o Nicolão rapidinho. Cara, o Nicolas Cage é aquilo, né? Quando surgiram as notícias de que ele ia fazer um assassino e tal, e aí tu fica sempre querendo saber
qual é o Nicolas Cage que vai vir, né, cara? Será que é o totalmente insano e tudo mais? Só que é um Nicolas Cage com uma faceta diferente, com uma atuação bem estilizada, não só pela maquiagem, mas também pela postação de voz e tudo mais, né? Os trejeitos ali que ele imprime ao personagem. Então, assim, eu gostei muito da caracterização e eu acho que a galera gostou também. Tá aí, Nicolas Cage, melhor ator em filme de terror de 2024. Nicolão, quiser passar aqui, pegar o prêmio tá separado aí, Nicolão, é seu. Fala aí, Yasmin. Yasmin já tá fazendo caras e bocas ali, fala aí. Não, só ia falar que se ele quiser passar pra buscar o prêmio, eu tô aqui esperando ele. Eu sabia que ia vir uma dessa. Gente, Nicolas, amorzão demais. Gente, eu não vi Longlegs, né? Enfim, filme amaldiçoado do ano passado, porque todas as vezes que eu tentei ir ao cinema assistir eu não consegui, e aí depois eu só larguei pra lá. Mas ano bom pro Nicolas, né? Vamos combinar que nada, a gente começa o ano ainda um pouco ripado com ele, depois do... Gente, qual que é o nome do filme? Pera. Homem dos Sonhos? A tradução foi essa, não foi? Então, que eu acho que foi um filme super massa e que também fugiu um pouco disso, né? Da expectativa de quem que o Cage seria, qual Cage viria. Eu acho que a gente tava vindo muito também de ter visto ele ao lado do Pedro Pascal no Peso, Pipipipopopó, aquele que tem um título enorme, esqueci o nome do filme, mas enfim. Que ele tá muito ele o tempo inteiro e aí, de repente, você já começa a ver esse cara fazendo umas outras coisas. Vi muitos comentários positivos, claro, vi muita gente reclamando de que o filme ficou tentando ser um Silêncios Inocentes, enfim, sei que lá, mas eu acho que até mesmo as pessoas que não gostaram tanto do filme elogiaram bastante o que foi feito ali de caracterização e de presença mesmo do Cage em cena. O meu voto não foi pra ele, justamente porque, né, como eu não consegui assistir o filme, não tinha como eu falar sobre isso, mas o meu voto foi especificamente para um ator indiano que tá 10/10 num filmaço indiano, que pra mim foi o melhor do ano passado, assim, que foi o Mammootty. Ele faz uma entidade ancestral, que é isso, que só garante a presença ali, existindo e provocando medo com um carão de tipo, eu sou milenar e quem é que vai dizer que eu tô errado? O Clayton votou no David Johnson, né, o ser cibernético lá de Alien Romulus, que tá muito bem no filme. O Patrick votou no David Tasmalkian, se eu não for essa pronúncia, me desculpe, mas é isso. Boa sorte aí, eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele. Então, o protagonista é o Silvio Santos lá do Entrevista com o Demônio. Isso, eu já pronunciei uma vez, não vou repetir, não me peçam para repetir de novo, já foi. Eu gostei muito do voto do Patrick também, e o da Yasmin, pô, o Mammootty tá maravilhoso em Brahmayuga. Quer comentar alguma coisa, Cleiton? Pô, eu quero, só justificando meu voto, assim, porque eu fiquei pensando, né, na coisa do Oscar, assim, quem que é melhor ator coadjuvante, como é que ia entrar. Só que os filmes que eu gostei ano passado, tô até com a lista aqui, que foi a Primeira Profecia, Alien e Longlegs, os três são mulheres, né, que são protagonistas, então eu tinha que votar num coadjuvante. E aí eu lembrei dele, sabe, no Alien, esse robô aí do Alien, principalmente a mudança da expressão dele, sabe, porque no começo do filme ele é um humanoide sofrido, assim, né, a gente tá aplicando sentimentos aí no robô, mas aí ele tem uma cara assim mais sofrida, de eu sou assim e tal. E aí de repente eles dão numa parte do filme, eles dão uma atualizada no sistema dele, ele fica mais confiante, assim, sabe? Já sabe a missão, o que ele tem que fazer, e aí muda a expressão dele, sabe? E para a construção do personagem, desenvolvimento das cenas que vinha depois, isso é muito importante, sabe? Porque eles têm que fazer umas coisas lá e tudo, e tipo assim, pra gente passar ali naquele tem que estar cheio de alien, como é que nós temos que fazer? Você tem que fazer tal e tal e tal coisa. E aí pra eles comprarem a ideia, ele tem que passar essa segurança de que ele tá certo o que ele tá falando, ele tem certeza do que ele tá falando, né? Então, se não for um ator muito bom, ele fica naquela coisa e você fica assim, acho que eu vou confiar nesse cara não, você tá doido? Vou morrer, né? Esse cara tá falando desse jeito. Então, acho que foi por isso que eu votei nele, sabe? De ter essa coisa, assim, de conseguir mudar essa expressão nesses dois momentos do personagem, assim, que eu achei muito boa. Então, pra mim, foi o que eu mais gostei, assim, do ano passado, dentre os filmes
que eu achei melhores, assim, de terror. Então, vamos lá. Mais uma categoria para conta. A próxima, né? Essa era Barbada. Quando eu já estava botando a categoria ali, esse nome já tinha vindo para mim. Melhor atriz, a gente tem aí Demi Moore. Não podia ser diferente. Foram 3 votos na Demi Moore. Eu, Yasmine e Patrick. O Clayton votou na Maika Monroe. E o Yuri na Margaret Qualley, que contracena com a Demi Moore em A Substância. Fala aí, Patrick. Fala sobre a maravilhosa Demi Moore. Quer dizer, assim, como você falou, assim, foi basicamente unânime. A gente até discutiu isso em off, né? Possibilidade de abrir, né? Vamos botar outras, mas não tem, assim, é muito unânime, assim, sobra muito. É uma atuação muito grandiosa, porque boa parte do tempo ela contracena com ela mesma, né? Isso é sempre muito difícil. Não verbalizar e ainda assim transmitir os sentimentos. Toda a questão que o próprio personagem dialoga muito com a Demi Moore e com a carreira da Demi Moore. Então essa metalinguagem acho que corrobora, assim. Ela tá fantástica. É a melhor atuação do ano feminina que eu me recorde, independente de terror ou não. Dentro da temporada de premiações, ela chega muito forte. Difícil pensar até em outras, né? Dentro do terror não teve nem muito o que pensar, né? Por mais que eu tenha gostado muito da Maika Monroe também no Long Legs. Yasmine? Então, só completando o que Patrick falou, em alguns momentos assistindo Substância, eu fiquei pensando muito na interpretação da Catherine Deneuve em Repulsa ao Sexo. Essa questão dela sempre tá nesse momento de volta, de retorno do processo dessa divisão de tempo, enquanto a outra enquanto a personagem da Margaret Qualley tem sempre uma vida agitada, um trabalho, né, essa coisa do sucesso, da fama de Hollywood. A personagem da Demi Moore, ela tá sempre muito sozinha, muito isolada, então ela tá ali alimentando os medos, as paranoias, as inseguranças, né? Então, assim, eu concordo muito com o Patrick, sim, do quanto que você tem uma interpretação ali que é dela com ela mesmo enfrentando essas dificuldades da personagem. Então você tem muita expressão ali no rosto, tem muita expressão corporal, e tudo, assim, a forma como ela respira, como ela toca no próprio corpo, como ela se movimenta dentro da casa, né? Você tem uns momentos que são muito... que dependem o tempo inteiro de como ela se posiciona, e eu acho que ela fez isso com um primor fantástico. Substância nem é um dos meus filmes preferidos do ano, assim, colou um hype muito grande, eu achei que eu ia assistir e ficar tipo, uau, e aí eu terminei de ver e falei, beleza, galera, gosto de bastante coisa, inclusive amo body horror e tal, mas não rolou essa grande empolgação, que nem boa parte das pessoas tiveram, mas de longe, assim, o que ela fez ali em cena é 10/10, eu acho que não tinha uma forma melhor de, nesse ponto da carreira dela, na idade que ela tá, trazendo essas discussões todas sobre envelhecer, né? Mulheres envelhecendo em Hollywood. Não tinha como você ter um filme diferente desse, com esse efeito e com essa qualidade, essa potência toda. E aí, Clayton, quer falar alguma coisa sobre Substância também? Quer dar sua contribuição? Quero sim. Eu gostei bastante da Substância também, mas... assim como Yasmin também, eu não entrei muito no hype da galera, assim, achei um filme muito bom mesmo, gostei bastante, mas ele tem um problema, assim, que é mais um problema pessoal, vamos dizer assim, porque quando tem muita coisa de body horror, sabe, aquela coisa da unha arrancando, assim, mostrar bem de perto, eu fico meio assim, me incomoda um pouco, sabe, então eu acho que foi mais esse lance mais pessoal, assim, que me incomodou o filme do que qualquer outra coisa, sabe? Demi Moore tava ótima no filme, assim, era um papel que acho que eu e nem ninguém esperava dela estar no filme, assim, dela abraçar um filme assim, eu não imaginava ela nesse papel, apesar que tem muito a ver com ela, né, assim, acho que grande parte, assim, a ver com a carreira dela e tudo, mas o Long Legs tem mais a ver com as coisas que eu gosto, assim, do chamado suspense policial, assim, né, que é dos Três Inocentes, o Seven e tal.
E, inclusive, eu fui assistir o filme por gostar desses outros, assim, e tal. E a atriz que eu votei nela, que é a protagonista do filme, gostei por causa dessa coisa que eu falei do robô, sabe? Da coisa da expressão dela, assim, sabe? Você sentir que ela tá confusa. E aí o pessoal falando assim, você tá bem pra ir nesse caso mesmo? Você tá sentindo, você já teve alguns problemas? E eu, como uma pessoa ansiosa, que já teve umas crises assim, eu ficava olhando assim, falei, gente, essa menina vai ter uma crise de ansiedade a qualquer momento, sabe? E passava muito isso, sabe? Ela tentando resolver o caso, mas tem alguma coisa dentro dela, assim, lutando para poder ficar sã, né? De conseguir encarar a situação, resolver o caso e tal. Então isso me pegou muito, sabe? Foi uma das coisas, quando terminou o filme, eu fiquei pensando, assim, na atuação dela. Então acho que foi mais por esse lado pessoal, vamos dizer assim, de gostar mais do universo do Longlegs, assim, da coisa do mistério, de desenvolver a coisa, e de como a atriz performou no filme, que eu votei mais nela do que na Demi Moore, mas eu acho super justa, assim, a premiação para ela também. Então vamos para nosso próximo prêmio da noite, que é uma categoria que eu acho legal, que é a melhor cena em filme de terror, que eu vou falar dos nossos votos aqui. Cleiton colocando a sequência final de Alien Romulus, eu colocando a sequência final de A Substância, Patrick também. Cara, e o voto da Yasmin eu também gostei bastante. A sequência do frango na cozinha em Shimi, do Kiyoshi Kurosawa. E quem venceu foi Taí. A sequência final de A Substância, vencedora como melhor cena em filme de horror. Eu acho interessante que, assim, justamente essa sequência final, que teve uma galera que criticou, uma galera que acho que não está tão habituada ao horror corporal, ao body horror, e aí quando viu aquela sequência ali, gerou um estranhamento muito grande, eu acho. Mas, cara, para mim, uma das melhores coisas do filme é aquela sequência final onde a diretora abraça de vez o nonsense, o body horror, é fantástico, eu adorei. Fala aí, Patrick. Puxando um gancho aí do que você falou, né, você falou, é uma das melhores coisas do filme, pra mim talvez seja a melhor coisa do filme, né, não foi um dos filmes que eu mais gostei no ano, eu vi uma galera que odiou também, não acho que é pra tanto, não é um dos piores, nem dos melhores, mas é quando o filme se assume. Eu queria ter visto mais disso, mais de horror corporal, sabe, eu acho que o filme, ele rateia em alguns momentos. O meio do filme, eu acho que ele é um pouco perdido ali nessas sequências de troca, né, de protagonismo. Eu acho que o filme se perde um pouco, mas aí quando a Coralie Farge tem a coragem de assumir o horror corporal, o filme ganha muito. Ela é uma diretora muito corajosa. No Revenge, ela faz isso também. É um filme que você tem que assumir, você pega ele pela mão, suspensão de descrença total, e ela tem muita coragem de fazer o filme que ela quer. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser dita. Eu acho que essa sequência final, né, sintetiza o cinema dela como um todo, né? Para além da excelente crítica, né, a Hollywood, né, de substituição de mulheres mais velhas, né, que tem prazo de validade para serem úteis àquela indústria, que é excelente, mas depois o filme não engrena. Para mim, essa sequência final é arrebatadora. Só uma coisa que antes de passar para o Cleiton, é que perguntaram a Demi Moore qual foi a cena que mais chocou ela, que mais incomodou, e aí ela falou, a cena que mais incomodou ela foi a cena com o Dennis Quaid, né? Aquela cena dos camarões ali, que realmente é uma cena bem bizarra, né, cara? Cara, você fica vendo ele triturando o camarão com a mão suja e colocando e caindo coisa da boca dele. Toda a vigilância sanitária, né? De anel e relógio, manga comprida no prato, puta. Cara, que coisa horrorosa. Nossa, essa cena me deu muito nervoso. Eu fiquei enojado com essa cena. Agora ele faz que adora fazer esse tipo de coisa, né? Quando eu vi essa cena, eu lembrei de algumas coisas que aparecem no Revenge. E assim, eu sei que a vez é do Cleiton, mas não tem como negar que eu concordo profundamente com você, Patrick. Eu acho que ela tinha que ter explorado mais esse horror corporal ao longo do filme. Por isso eu amo na hora que a menina tá lá dançando e aí de repente surge aquele calombo na perna dela e ela fica lá desesperada, tipo, aquilo apareceu na câmera, saiu, não saiu, é paranoia, é verdade, o que tá acontecendo? Eu acho que isso podia ter sido mais trabalhado. Mas ao mesmo tempo que ela não trabalha o body horror
dessa forma tão frontal, né, quanto a gente tem ali no fim, ou quando acontece esse rolê lá do dedinho, né, assim, inclusive a minha expressão preferida agora é falar que eu tô tão podre quanto o dedinho da Demi Moore naquele filme. Porque, gente, aquele dedinho me acabou muito mais do que aquele monstrengo, aquele Frankenstein bolado lá do final. Mas eu acho que ela traz isso em outras coisas. É muito bem lembrado isso que vocês falaram da cena do Dennis Quaid, porque é mais ou menos, ou é muito próximo, talvez seja essa sensação que qualquer mulher tem quando um cara fica em cima dela, enchendo o raio do saco, achando que ele tá elogiando, quando na verdade o que ele tá fazendo é assediar. Então, assim, eu acho que é muito importante ela ter feito isso dessa forma, para todo mundo se sentir incomodado, porque por mais que todo mundo fale da cena final, todo mundo com quem eu converso, que assistiu Substância, lembra muito bem dessa cena, e lembra muito bem de ter um asco profundo dessa pessoa, que é o Dennis Quaid, nessa posição, falando do jeito que ele tá falando, comendo do jeito que tá falando, comendo e se comportando daquela forma. E aí, para completar também, eu acho que o filme que tem algumas sequências bem marcantes, eu acho que aquela sequência dela cozinhando também é bem interessante. Você não tem um corpo ali tão dentro desse processo de modificação, mas você tem um caos ali espacial que se aproxima muito disso, que o body horror gosta de provocar, que é esse incômodo, esse asco, né? Essa distorção toda física, seja de um corpo, de um objeto ou de um ambiente. Cleiton Lopes. Opa, então, eu votei foi na cena final do Alien, porque eu acho que eu tinha revisto a franquia antes de ver o filme, e eu acho que essa cena do final, ele pega uma coisa que era para ter acontecido no Prometheus, que o Prometheus dá certo, e traz para esse filme, sabe? Justificando as coisas que aconteceram no Prometheus, e isso eu achei muito bom. Prometheus é um filme que eu gosto, não é um dos melhores da franquia, longe, assim, mas eu acho que ele é até bem questionável, mas eu gosto dele, assim. E aí ele ter trago isso pro filme, eu achei muito bom, sabe? A coisa do... Não é porque eu tô querendo dar spoiler, mas uma coisa que tem lá no Prometheus que ele trouxe pra cá, que eu achei muito legal, que fecha esse filme muito bem. E no caso da cena final lá da Substância, eu comecei a me distanciar do filme quando começa a jorrar sangue, assim, sabe? Eu fiquei tipo, velho, isso tá muito exagerado, sabe? Tá muito... que o Bill, sabe? Aquela coisa de cortar o braço e voar sangue longe e tal. Mas aí depois eu fiquei pensando assim, tá, mas é um filme que uma mulher sai de dentro da outra, ela toma um negócio, ela sai uma outra mulher e tal. Então, tipo assim, eu tenho que comprar a ideia, né? Aí sempre que tem essa coisa de falar que o filme é muito exagerado, eu lembro uma época que saiu aquele filme horrível, né? Do Wolverine Origins e tal, contando a origem do Wolverine e tal. Tem uma cena que o Wolverine tá andando de moto assim, não sei se ele tá correndo de um carro, o que é. Eu sei que ele dá uma virada assim com a garra no chão e aí a moto para e tal, aí todo mundo falou, não, aquela cena é exagerada demais e tudo. Aí um cara comentou assim, cara, você tá vendo um filme que o cara toma tiro, regenera, sai uma garra da mão dele, tem um outro que joga raio do olho, e você tá falando que isso é exagerado, sabe? Então, é uma coisa assim de você entender o que você tá vendo, né? O que o universo do filme tá propondo e comprar ideia, sabe? Então, eu depois desse raciocínio, acho que eu digeri melhor a imagem, a cena e entendi, sabe? Mas é muito bom, sabe? Tem essa coisa de novo do body horror que me incomoda, mas eu achei boa, achei interessante a cena, assim. Yasmine, fala rapidamente do teu voto aí, que eu gosto muito daquela cena do frango, cara. Cara, gente, eu assisti Steam recentemente e que filme desgracento. Primeira coisa que eu não entendi era por que o filme tinha 45 minutos, 46 minutos, alguma coisa assim. E aí depois passaram uns 46 minutos eu falei, não, importante, não dá pra você desgraçar a cabeça do espectador por 1h30. Que bom que esse diretor foi uma pessoa consciente. E é isso, assim, é um filme sobre um cara que dá aula de culinária e alguns eventos estranhos começam a acontecer no entorno dele. Na verdade, acontece um evento estranho no entorno dele, que é um aluno meio pirado, só que depois disso, outras coisas estranhas começam a acontecer. Enfim, não dá nem para explicar muito, ele é um filme muito de sensações e dessa provocação de medo, angústia, incômodo e solidão dentro de um espaço urbano e de uma rotina cotidiana para aquele personagem, etc. Mas essa cena do frango, ela é muito estranha porque você passa inicialmente por um processo de trauma por conta de um suicídio na frente de várias pessoas, e quando você, enquanto espectador, mas também o personagem do filme estão processando tudo isso que acontece, rola uma sequência super desconfortável
no mesmo ambiente, só que dessa vez é um assassinato. E essa cena do frango é uma loucura, porque ela começa com uma conversa normal sobre como desossar um frango, como deslocar uma parte do frango para você fazer um cozido, um recheado, alguma coisa assim, e vira uma grande disputa de você quer me provocar dor, você está querendo me deixar ansiosa, e aí de repente uma correria e facada, e gente esparramada no chão e sangue, e aí tipo, o que está acontecendo? Então, assim, eu acho que é muito isso, assim, eu tentei falar, spoilei mesmo, tô nem aí, gente, vão lá e assistir o filme e sintam, porque eu falando não é um terço do que vocês vão sentir, mas é isso, assim, eu acho que é muito intenso e funciona muito dentro dessa proposta desse filme de te deixar mais com dúvidas e tão incomodado quanto as pessoas que estão ali inseridas na cena. Perfeito, então vamos partir para mais um prêmio. Esse prêmio já era esperado pela premiação do melhor ator, já era esperado aqui que o melhor personagem caísse na mão do assassino Longlegs. Então é outro prêmio para Nicolão. E aí com isso, Yasmine, a gente pode dividir, ó. Nicolão pode vir buscar um prêmio aqui e depois pode buscar outro aí. Palhaçada é essa? Gente, eu tô achando muito ousadia da sua parte, querida. Eu acho que o Clayton devia justificar o voto dele no Gatinho de Lugar Silencioso. E bom. Cara, excelente esse voto do Clayton. Fala aí, Clayton. Mas uma escolha extremamente pessoal, porque eu tenho uma gata também, Celina Kyle, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que ia ser eu nesse universo tentando defender Celina Kyle dos perigos, né, dos monstros lá. E foi o personagem que eu mais me importei, assim, dos filmes, sabe? Eu ficava tipo, caralho, nossa, o gato vai morrer, por que o gato tá entrando aí? Aí foi por isso que eu votei, sabe? Porque, nossa, eu ficava muito desesperado no filme, sabe? Me importei mais com o gato do que com os personagens do filme mesmo. Então é bem aquela coisa, sabe? De quando eu vou ver, principalmente filme de terror, tem um bicho, eu já falo, puta que pariu, por que vai ter esse bicho? Esse bicho vai morrer, vai dar algum BO, né, nesse negócio. Aí por isso que eu votei nele. O Clayton confirmando que os votos mais criativos foram dele. Lugar Silencioso, que é um filme que eu curti bastante. Inclusive, a gente falou muito da Demi Moore, mas eu acho que a Lupita tá com a atuação também monstruosa nesse filme. Inclusive, foi o Patrick que comentou que a gente tava falando em off, né, sobre a questão do voto na Demi Moore. Eu tava pensando também, acho que se todo mundo for votar na Demi Moore, eu acho que eu vou votar no Lupita. Aí o Patrick, não, vota em quem você acha que tem que ser mesmo. Qualquer coisa, depois a gente acrescenta mais um nome, se a gente quiser. Enfim, mas é isso. Mas eu acho que também era um pouquinho de vontade de votar no Lupita, que eu gostei muito da atuação dela. Eu acho que ele vai mais para um outro lado, mais humano, assim, da questão de drama, como que é a vida dele lá nesse universo, assim, mais do que o terror, né? Eu senti mais o filme de drama do que de terror, propriamente, assim. E traz outras questões, assim, do humano mesmo, do que como sobreviver nesse universo, né? Eu acho que rolou uma química bem, bem bacana entre ela e aquele ator do Stranger Things, que eu não sei o nome dele agora, me fugiu, que vai fazer o Quarteto Fantástico, vai fazer o Tocha Humana, né? Esqueci o nome dele, enfim. Então, sem mais delongas, vamos para melhor direção em filme de horror. Aí a Coraline Farge, de A Substância. Deixa eu dar uma passada aqui nos votos para vocês comentarem logo em sequência. A gente tem Arkash Stevenson, A Primeira Profecia, foi o voto do Clayton. Yuri, eu e Patrick votamos na Coraline Farge. Yasmine também, né? Yasmine também votou nela. Então foram 3 votos na Coraline Farge. E aí acabou que ainda colocamos ali na enquete o Oz Perkins de Longlegs para a galera pensar, mas não houve muita contestação, é isso, né? A Coraline Farge venceu com sobras. Parece que o Patrick votou em outra pessoa aí que ele tá falando. Fala aí, Patrick. Na hora de transcrever os votos, a gente deve ter tido algum tipo de intercorrência, mas eu votei no Oz Perkins, do Longlegs. Então acabou dando certo por linhas tortas. Mas aproveita e fala aí do seu voto e da Coraline. Não, como eu falei, né,
da Coralie Farge quando eu falei da cena final, né, de A Substância. Não tem mais muito o que dizer, né? É uma diretora extremamente corajosa. Gosto muito da forma dela conduzir o desconforto, a suspensão da descrença, como o Clayton falou, né? Essa coisa do... Cara, uma mulher sai de dentro da outra. Eu vou questionar que ela virou um monstro. Tipo, a partir do momento que você aceitou aquilo, você compra a verossimilhança do filme, né? Você compra aquilo que aquele universo te propõe. Mas falando do Wes Perkins e retomando um pensamento iniciado pelo Clayton, né? Falando do Fincher e do Seven, é engraçado que pra mim ele lembra um episódio de Mindhunter. Falando em Fincher, o Fincher que também produziu o Love, Death and Robots, né? Parece que ele juntou as duas coisas e aí o Wes Perkins fez o Longlegs, né? É um puta filme policial de investigação, de serial killer, aquelas coisas que a gente gosta muito bem, né? Que lembram vários filmes ou séries que a gente gosta, com um elemento de terror muito bem trabalhado, né? É um filme que vai te dando uma aflição de um mal que você não sabe pelo que você está temendo, né? É um filme que te coloca numa equivalência com a personagem da Maika Monroe, né? Que você sabe que tem alguma coisa muito errada ali, mas você não sabe muito bem o que. Ele vai dando linha aos poucos. Eu acho que essa é a grande sacada do Wes Perkins no Longlegs, é isso. Ele vai te dando linha. Até a apresentação do personagem do Nicolas Cage, né? É uma coisa que é uma crescente muito funcional, né? Ele não joga tudo na sua cara. É um filme que toma o tempo dele, né? Eu acho muito, muito interessante isso, né? Em tempo de narrativas tão fragmentadas, né? Tão destruídas, tão frágeis, ele cria ali uma crescente que é super interessante, né? E é por isso que eu votei nele. Fala aí, Clayton Lopes. Isso, acabou que eu até falei um pouco antes, né, sobre isso, mas eu gosto dessa questão da sugestão mesmo, sabe? De ir colocando umas coisinhas assim na nossa cabeça do que pode estar acontecendo, deixar a gente meio pilhado, sabe? E eu acho que ela trabalhou isso muito bem no filme, sabe? Você ficar tentando entender o que tá rolando e mostrando muito pouco, assim, sabe? E falando sobre Longlegs aí, eu gostei muito também, até fiquei pensando em votar nele, porque principalmente a questão de construção do plano, assim, sabe? O que ele ia mostrar pra gente, onde que tava localizada as coisas, pra gente mergulhar no filme, né? E aí, acho que uma coisa, espero que se alguém não reparou, que repare que o capeta aparece algumas vezes durante o filme, né? E na hora que eu comecei a perceber que isso acontecia, aparecia assim nos cantos, assim e tal, aí eu comecei a ficar meio paranoico, sabe? Achando que tava vendo capeta em todo lugar, sabe? E aí a gente que cresceu aí vendo cartinhas de Yu-Gi-Oh! Sendo queimadas, né? Porque era coisa do capeta, isso fica muito na mente da gente, sabe? Ainda mais eu que cresci numa casa assim bem católica. Então isso foi uma coisa, não foi eu fiquei sonhando de noite com isso não, sabe? Foi uma coisa assim que meio que me pegou, sabe? Tipo assim, caramba, o capeta tá vigiando os personagens, sabe? Então acho que foi uma direção muito interessante de ter isso. Eu acho que de uma certa parte do filme pra frente tem umas coisas assim que não me agrada muito, mas foi um dos filmes que eu mais gostei ano passado. Então eu fiquei entre esses dois, né? Entre A Primeira Profecia e Longlegs. Mas A Substância também foi muito boa, assim, sabe? Mas eu acho que já vai para uma outra direção, né? Como é body horror, então ele investe mais no visual, assim, né? Nessas coisas que a gente falou, né? Do dedo podre, do cara comendo camarão e lambuzando todo. E uma cena que eu acho que tem lá, que eu vejo terror no dia a dia, é o cara saindo do banheiro sem lavar a mão, sabe? Aí na hora que eu vi aqui, eu falei, caralho, o cara não lavou a mão, e que é uma coisa que eu vejo no dia a dia, se acontecendo no banheiro dos homens, eu fico desesperado, então eu me senti representado na tela, assim, de ficar desesperado do cara sair sem lavar a mão, sabe? Então foi muito bom dela entender o gênero, né, dessa coisa do body horror, do que ela vai mostrar pra deixar a gente meio, assim, incomodado mesmo, e colocar isso no filme. Então acho que foi uma excelente escolha também. Yasmine Evaristo. Na verdade, eu não vou falar mais nada. Eu tô aqui super concordando com o que vocês trouxeram, assim. E eu adoro, eu gosto bem de algumas escolhas que a Coralie faz na direção. Algumas coisas ali sobre a forma como os corpos são mostrados me incomodam um pouco, no sentido de que eu entendo que ela tá alçando ali um olhar publicitário
e que obviamente sexualiza aqueles corpos, mas eu não sei o quanto que isso realmente foi funcional para mim, tá? Não é, talvez não seja uma crítica tanto à forma como ela faz isso, mas o tanto que me impacta. Eu acho que para mim excede o tanto que isso deveria ter sido exposto, mas no geral acho que a gente tem uma direção bem firme, e eu acho que é por isso que apareceu aqui, né? É isso. A gente já está se encaminhando para os 2 principais prêmios da noite, que são o prêmio Torrent 2024 e o melhor filme 2024. Mas antes vamos falar também daquilo que nos incomodou, daquilo que nos deixou um tanto quanto desagradados, enfim, aquele filme que não rolou, que a gente até esperava um pouquinho mais, mas no fim não rolou. Porque assim, foi como o Patrick falou, antes de anunciar a categoria, tem uma questão que é a seguinte: foi um ano um tanto quanto fraco para o cinema de uma forma geral. Eu e Yuri, a gente até comentou no episódio que a gente faz a retrospectiva de 2024, e eu até falei que eu acho que assim, muito disso é o reflexo, né, da greve de roteiristas e tudo mais. Claro que, longe de mim fazer uma crítica à greve, eu, professor grevista do Rio de Janeiro, né, mas é só a constatação que muitos filmes acabaram sendo empurrados mais para frente, muitos filmes que sairiam no ano 2024 foram empurrados mais para frente, outros filmes tiveram seu roteiro meio que terminado de qualquer jeito. Então, assim, afetou. Não tem como não ter afetado criativamente os filmes. Eu acho que essa categoria é o quê? A categoria de maior decepção, de decepção 2024, é sobre aqueles filmes que a gente até esperava mais deles. Porque não tem como se decepcionar com aquilo que você não espera nada. Então, para você se decepcionar, é com um filme que espera alguma coisa. Então, vamos à categoria de decepção 2024, que ficou com Maxine. Vamos aos votos aqui, dar aquela passada nos votos. Cleiton votou em Maxine, eu votei em Maxine, Yuri votou em Herege, Patrick votou em Sorria 2 e Yasmine votou em Imaculada. Fala, Cleiton, começa por você aí falando sobre o seu voto. Eu tô aqui viajando no voto das outras pessoas e tô querendo saber os porquês, assim. Exceto Imaculada. Que eu achei bem ruim também. Maxine, eu acho que a gente veio, né, do X e Pearl, né, que são filmes muito bons, assim, principalmente o X ou o X, assim, eu gosto bastante. E criou todo aquele hype, né, em cima do filme, assim, né, ainda mais a neta da atriz brasileira, né, e tal. E aí foi todo mundo muito quente para assistir o filme, que era o final da trilogia e tal. E aí a gente foi assistindo o filme, né, eu, né, vou falar da minha experiência. A gente foi meio que murchando. E aí terminou o filme, eu não queria aceitar que tinha sido decepcionante, sabe? Mas aí depois eu fui pensar, falei, realmente, não foi essa Brastemp toda não, sabe? Mas, assim, não é um filme ruim, não é assim, tipo assim, péssimo filme e tal. Mas eu acho que boa parte foi culpa da gente também de ter posto um hype, o sarrafo, né, que fala, lá em cima, assim, corrija se eu estiver falando errado, e achando que ia ser o filme de terror, e ele não foi, né? Eu acho que ele é um filme justo, assim, um filme ok, mas pelo que a gente estava esperando da trajetória X aí, da trilogia X aí, deixou a desejar, né? A gente pega umas referências, né? Umas coisas legais, assim, mas infelizmente não foi o que a gente esperava mesmo, assim. Eu gostaria de fazer uma defesa. Vai lá, Yasmine. Na verdade, não é nem tanto uma defesa, mas é só trazer, assim, que é bem dentro disso que o Cleiton falou, assim, da gente ficar criando expectativa porque a gente tinha gostado dos anteriores, etc. Cara, eu fui assistir esse filme esperando nada. Ele te faz um filme de hugsploitation em X. Aquela vibe ali, massacre da Serra Elétrica, auge da indústria pornográfica, todo mundo querendo fazer pornô pra ganhar dinheiro, liberdade sexual, pós-Vietnã e tal. Lançou o filme. O segundo filme ele tenta resgatar uma coisa um pouco mais anterior, dessa coisa meio bucólica, essa mocinha perdida ali que desaponta e
fica louca e pira total, mas alguém que já tem ali dentro, já tem esse mal dentro dela, né? E já quer, de certa forma, externar isso. E aí eu lembro quando eu fui assistir o filme, eu ainda fiquei assim, cara, se a lógica, ele tá fazendo um filme no final dos anos 80, já na beiradinha dos anos 90, é a terceira parte de uma trilogia, porra, eu espero que esse filme seja uma bosta. Eu quero que ele não tenha sequência coerente, vai ter que ter um peitinho de fora sem motivo, sabe? O preto vai ter que morrer primeiro. Então, assim, eu acho que ele foi encarando um monte de coisa que é totalmente esperado dessas sequências de grandes sucessos. Principalmente porque se trata de uma atriz que sai também, né, disso, de uma relação com filmes pornográficos e vai tentar ser uma atriz dentro de um espaço de Hollywood. Então, pra mim, tinha que ter essas incoerências todas que tem no filme. Eu compro isso com muita tranquilidade. Eu acho que botou-se um hype e faltou, talvez, aí na bagagem da galera assistir filme bagaceira de madrugada no SBT, sabe? Uma sessão trash mais assim, pra pelo menos sacar que era um filme que você não precisava, em hipótese alguma, levar a sério. Exceto, assim, torcer talvez para que a personagem lá da Maxine tivesse, sei lá, um final decente, realizasse um sonho ou qualquer coisa do tipo. Mas fora isso, nossa, para mim ele podia ter entregado muito mais toquice, muito mais mesmo, muito mais incoerência, inclusive. Patrick, quer falar do seu voto? Eu gostei muito, Maxine. Foi um filme que eu gostei muito. Eu vou endossar aqui o que a Yasmine disse. Inclusive, eu acho que o que endossa tudo isso que a Yasmine falou, né? Eu conversei sobre o filme com outras pessoas, né? Aquela cena dela no beco dá o tom do filme. Ali é o Ti West falando, olha, esse filme é assim. É um grande exploitation. Tem muito de Brian De Palma, né? Aquela coisa de muito dublê de corpo, né? Um filme que abraça muitas referências, né? As tosquices, como disse a Yasmine, e é um grande exploitation, né? Que se assume do início ao fim, tipo, que tem um final absurdíssimo, sabe? Eu acho que muita gente não comprou. Eu acho que aconteceu muito, muito isso mesmo, assim. Pra mim, o filme funcionou perfeitamente. Eu até me surpreendi quando eu vi que muita gente não tinha gostado do filme. E pra mim funcionou tão bem, né? E eu acho que a mágica do cinema passa um pouco por isso. Como é que o mesmo filme pode despertar sentimentos tão confusos em pessoas que podem até ser pessoas parecidas, né? Eu defendo Maxine. E já vou emendar pra falar do meu voto, então, no Sorria 2, que eu gosto do primeiro filme, muita gente não gosta, e eu vi basicamente todo mundo que eu conheço, e a crítica, e todo mundo que era melhor do que o primeiro, e eu não achei, entendeu? Aí entra a questão de expectativa, mas um filme que pra mim é cansativo, que acaba jogando contra méritos do primeiro filme, entendeu? Que acaba indo para caminhos diferentes do primeiro e negando coisas que a gente viu. Fica um pouco cansativo. Eu acho que o que sustenta o filme é a protagonista. Ela é muito boa. É uma personagem interessante, mas eu não gosto do final. Enfim, não funcionou para mim. Chama o Cleiton, se for de Sorria 2, chama ele para defender. Briga. Cara, eu gostei de Sorria 2. Eu gostei de Sorria 2. Eu tô justamente nesse time que achou melhor que o primeiro. Porque, assim, eu gostei do primeiro, só que, assim, eu acho o terço final uma forçação de barra para construir uma franquia, para ter uma sequência, e aquilo me incomodou. Sorria 2 é mais natural, a coisa acontece, já está estabelecido, né? Já está estabelecido que vai ser uma franquia. Eu acho que essa premissa, ela se esgota muito rapidamente. Então, assim, o primeiro foi bacana. Não acho o primeiro horrível, mas eu acho que o 2 é melhor. Só que eu acho que vai se esgotar muito rapidamente. Maxine, não é que essa questão não é que um filme é horroroso, mas a questão das tosquices, eu entendo perfeitamente o uso das tosquices, até porque em X também tinha essas tosquices, né? Só que eu acho que não funcionam tão bem como funcionaram em X. Então, assim, eu esperava um pouco mais de Maxine. Quer ver um filme que eu não gostei? Eu gostei até menos do que Maxine. Mas eu não coloquei ele porque era um filme que eu nem sabia que ia ter, quanto mais me decepcionar. Não estava acompanhando, que foi Herege. Eu não gostei de Herege. Gostei muito da atuação do Hugh Grant.
Pra mim, a melhor coisa do filme. Mas, assim, o filme, no geral, ele parece um panfleto de ateu, querendo convencer as pessoas, um discurso meio pueril, entendeu? Tem discussões ali em herege que, eu já tive discussão dessa em mesa de bar, né? Falando de, tem coisa do cristianismo que vem de outras religiões e tal. Cara, isso não é nada de novo ali. Mas é isso. Então, se Mia Goth quiser vir buscar o prêmio de decepção para Maxine, pode vir também, tá, Mia Goth? Tá aqui. O Ty West não. O Ty West pode ficar lá mesmo. Vai vir aqui em casa, está doido. Eu já tô com o Nicolas Cage já. Eu não, Yasmin ficou com ele todo pra ela, pô. Já. Yasmin já me vetou no Nicolas Cage. Aqui, mas só falar sobre Sorria 2, rapidinho. Eu gostei, mas eu acho que no meu caso é mais pessoal, assim, pensando, igual eu falei do A Substância. É porque eu acho que o Sorrir, ele tá falando sobre saúde mental, sabe? E aí, aquela coisa, né, que filme de terror várias vezes não tem um final feliz. Então, eu acho que isso me pega muito, sabe, assim, nesse filme, assim, porque aos poucos, as duas protagonistas, né, dos dois filmes, eles vão perdendo a razão, perdendo o controle sobre elas mesmas e tal. Então, como eu já tive umas vivências, assim, né, questão de saúde mental e tudo, então me pega muito, sabe, essa coisa assim, e aí no filme eu fui ficando mais desesperado, assim, sabe, dela tentar resolver e ela tentando explicar para as pessoas o que ela estava sentindo, e o pessoal não acreditava nela, sabe? E aí eu até lembro uma frase que eu ouvi de um amigo meu, um dia que eu tive uma crise de ansiedade na faculdade e tudo, que aí eu estava explicando para ele, né, depois que passou e tudo, que eu estava explicando para ele o que estava acontecendo comigo, né? E aí ele falou, assim, que era difícil das pessoas entenderem ou acreditarem que eu estava passando mal e tal, porque é uma coisa que não sangra, né? Então é uma coisa, assim, que você não quebrou o braço e tá mostrando a pessoa, assim, essa fratura exposta. É um negócio que você tá assim e de repente você começa a suar, querer vomitar e tal. Então é uma coisa que tá dentro de você, assim, né? Então no filme é meio que isso, né? Uma pessoa se mata na frente da outra e a outra fica traumatizada e aí começa meio que corroer a cabeça dela, assim. Então eu acho que me pega muito nesse ponto, sabe? Tanto é que, por isso que Yasmin puxou aí, porque eu assisti o 2 aqui em casa e eu falei, Yasmin, como é que eu vou dormir agora? Porque esse negócio tá me atormentando, sabe? Então eu acho que é meio que isso, sabe? Que ele me pegou por essa questão pessoal, das vivências que eu tive, assim, e por representar muito bem essa coisa, né, da coisa te corroendo por dentro, assim, você tentando entender aquilo, explicar para as pessoas e tal. Então, vamos agora aos 2 prêmios principais da noite. E também a gente tem que comentar sobre o streaming, né, também, vale a pena a gente comentar. Foi um ano bem fraco em termos de horror direto para o streaming. Assim, teve um filme que eu vi algumas pessoas comentando, que dividiu opiniões, foi Abraço de Mãe. Não achei também nenhum filmaço, mas é um filme que eu gostei até pela ousadia da direção, né? É um filme que não deixa tudo mastigado, tudo explicadinho para o espectador. Gostei bastante. Eu gostei bastante do Origin, filme, se não me engano, o filme é britânico, que é a história de um casal, que a mulher acaba sendo assassinada. É especificamente irlandês, tá? Obrigado, eu tava falando ser irlandês e escocês, pra não cair na gafe. É. E aí, depois que a esposa desse homem é assassinada, ela tem uma irmã que trabalha com ocultismo, né, venda de quinquilharias ocultas, né? Vai visitar ele, ela é cega, e aí começa uma questão, e tem um objeto específico desse filme, que eu quero muito que a gente fale sobre, que ele vai te corroendo, assim, é um filme que ele é muito tenso, não é um filme excelente, mas é um filme, talvez seja a melhor coisa que saiu aqui, direto para streaming ou locação. E é um filme muito interessante que trabalha muita coisa que a gente já viu, umas pitadas de originalidade muito legais. A construção dele é muito interessante. Eu não vou ficar falando daquele Homem de Pau.
Eu assisti aquela merda daquele filme e eu dormi de luz acesa. E aí ficou todo mundo rindo da minha cara, porque assim, normalmente eu falo, tá, esse filme não me assustou. Não, nem fiquei tão empolgado com esse filme. E aí é isso, é impressionante como que é um filme que você tem tudo tá muito dado ali, né? À medida que as coisas vão desenvolvendo, você começa a sacar mais ou menos o que tá acontecendo. Quando chega num certo ponto, você já entende mais ou menos ali quem que é culpado, quem que não é. É claro, existe sempre um elemento de surpresa. Mas assim, é um filme que tem jumpscares muito bons. Eu assisti ele, assim, e eu consegui assustar mesmo, assim, onde eu não tava esperando. Por mais que eu estivesse esperando algum som, algum movimento, etc. E aí tem essa figura que fica dentro da casa depois que essa mulher morre, que a irmã leva para casa do cunhado, e que foi um presente que a mãe ganhou de uma bruxa para comemorar 5 anos do casamento. E é uma figura, um homem em tamanho real, assim, todo de madeira, e ele tem uma cara que lembra uma cara de um gárgula, assim, com um bocão aberto e um olho vazio, e aí essa criatura fica ali, esse objeto, na verdade, fica ali naquela sala, dentro daquele ambiente onde essa irmã tá o tempo inteiro. E aí é isso, você começa a viver essa paranoia dessa casa, porque é isso, assim, ele é um filme onde você tem casa mal assombrada, um assassino e pessoas com adoecimentos mentais. Então você tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você não consegue... Enfim, eu acho que você fica meio que sem mensurar de onde que tá vindo o perigo exatamente. E aí foi isso, assim, chegou no final do filme, eu tava com aquela ideia, com aquela figura fixa, assim. Aí eu fui dormir, tranquei a porta do meu quarto, botei minha gata do meu lado e acendi a luz e dormi de luz acesa pra ficar em paz, porque o homem de madeira não ia entrar no meu quarto. É isso. Ridículo? Mas é isso. Muito bom isso. Eu costumo dizer que é ótimo quando tu vai assistir um filme de terror, que ele mexe assim com você. Pô, eu gosto muito. Vocês viram, Clayton, Nil, vocês viram esse filme? Não vi ainda. Eu não vi, isso que eu ia falar, que eu não assisti, mas eu fiquei interessado. E aí, quando chegou nessa categoria, eu fiquei pensando em algum que eu tinha visto direto no streaming, mas eu não vi nenhum no streaming que tenha sido lançado direto no streaming esse ano. Então eu fiquei meio assim, a Yasmin me falou desse filme que ela tinha visto, se eu não me engano, foi até no mesmo dia que eu assisti. Eu fiquei assistindo o filme e aí toda hora que eu fazia uma pausa pra respirar, eu te mandava mensagem. Foi no mesmo dia que a gente conversou sobre o Sorria. Porque a gente falou do Sorria. E eu falei que você acabei de ver um filme super desgracento que eu tinha visto o Shime. Aí ficou E aí eu falei, nossa, eu vou dar play agora no Odite e tal, porque provavelmente vai ser filme de jumpscare, não vai me assustar. Aí 1 hora depois eu vou fazer uma pausa pra ir no banheiro e mando mensagem pro Teto, velho, o filme tá me deixando com medo. E tipo, já são 11 horas da noite, que ódio! Sim, aí eu fiquei a fim de ver por causa disso, né? Assustou ela tanto, você tá acostumado com o filme de terror. Porque teve isso esse ano também, né? O filme mais assustador do ano, né? Vários foram o filme mais assustador do ano. Todo ano, né? E não era nada, né? Inclusive o Long Legs, que eu gostei muito. Não e que eu apenas todo ano, como toda semana, né? Eu fiquei assim, todo filme. Mas sério que é esse filme que é o mais assustador do ano? É possível. Spoiler, nunca é o filme mais assustador do ano, né? É isso, nunca é. Às vezes a gente tá em agosto e aí vem, o melhor filme de terror do ano. Gente, como assim? Agosto tá sendo bom, às vezes é março, cara. Às vezes é março. Às vezes é março. Com certeza, né? Só saiu ele. Vamos ser honestos. 2024, no finalzinho agora, já tinha sido eleito o melhor filme de 2025. Porque ele estreia na primeira semana de janeiro. Então, assim, ó. Mas todo começo de ano tem isso também, né? É isso. Não esperar o melhor filme de terror que estreou aqui no Brasil no ano. E, inclusive, no Long Legs tinha o marketing lá da menina saindo carregada da sala. Não sei se vocês viram isso, né? Ela viu o Nicolas Cage assistindo o filme, ela desmaiou. Aí tinha maca carregando ela pra fora da sala de cinema. Aí as meninas desmaiam também quando vê. É que nunca filmaram ela sendo carregada quando ela viu o Nicolas Cage desmaiar. Olha, palhaçada, eu não sou essa pessoa. Respeita. Eu não desmaio, mas talvez eu chore. Eu quero falar do meu filme de streaming. Fale, por favor. O meu filme de streaming é porque, bom, enfim, eu acho que já tem uns quase 2 anos que eu criei um hiperfoco em cinema indiano. Então eu fico assistindo tudo de
Dollywood, Bollywood, cinema telugu, cinema Malayalam, nossa, gente, é muita coisa, assim, mas enfim, estou aprendendo. E aí, agora no finalzinho do ano, eu assisti um massa que estreou em maio na Netflix Índia, e eu acho que chegou aqui em junho, se não me engano, que chama Shaitan. Bom filme. Com SH, Shaitan, com 2 As. Filme típico de sequestro e família sendo mantida refém, só que tem um elemento sobrenatural por trás. É uma família que está indo passar um fim de semana legal, de meio uma pegada meio férias, feriado e tal. A filha está planejando ir passar o fim de semana com os amigos, e obviamente ela está mentindo para os pais, porque um dos amigos é namorado, e eles estão dizendo que vão para um lugar, na verdade vão para outro. E aí, num desses momentos, eles cruzam na estrada com um cara que usa de um chá, de uma poção, para manter essa garota sob o controle dele por meio da magia negra. E aí ele consegue ter o controle sobre o corpo dessa menina, e sobre, né, corpo e mente e tal, dessa garota, uma adolescente, e persegue a família até essa casa de campo, onde eles vão passar esse feriado, fim de semana, e toca terror neles. E é isso, é essa coisa, são pessoas presas numa casa, e esse cara com esse poderzão que ele tem por meio da magia negra, tocando terror, porque ele vai botar a família ali pra questionar o quanto que eles amam um ao outro, já que ele manipula a menina ao ponto dela ter reações agressivas. E quando eu falo reações agressivas, são relações de violência física, né? Você tem momentos que ela ataca a mãe, que ela baixa o irmão, e assim, eu amo que o cinema indiano não poupa ninguém de ver sangue, mesmo que seja sangue gráfico. Então você tem uma violência ali que existe, e que ela dá uma força, uma potência muito grande ali pro filme. E é isso, é um filme indiano que não tem dança. Você tem ali um trechinho inicial onde tem uma música familiar e tal, mas não tá dentro daquele padrão de dança nem nada. Ele é filme de Bollywood. Eu tava dando uma pesquisada também e vi que curiosamente, ele é a adaptação de um filme de 2023. Um filme indiano também, que chama Vash, que é da região que também faz filmes, é uma região de idioma Guarajati, se não me engano, que é a região chamada de Dollywood, né? A indústria cinematográfica chamada Dollywood, Dolly com DH, que também é nessa mesma pegada, é magia negra e domínio sobre esse corpo. Mas o que é mais interessante para mim é porque a gente está falando, né? A gente falou agora bastante de substância, dessas relações com mulheres, corpos, domínio e tal, né? Eu fiz até aquela pequena digressão ali sobre essa relação do personagem do Dennis Quaid com o incômodo que nós mulheres sentimos diante do assédio. E eu acho que nesse filme tem isso de uma maneira, assim, muito, muito forte, porque é desestabilizar uma família justamente pela posse do corpo de uma mulher jovem. E essa posse enquanto propriedade e objetificação, né, desse corpo. E a gente vai ter um desenvolvimento dessa história, e principalmente atrelado ao plot, né, final desse filme, onde fica comprovado que tudo que existe de interesse por trás desse cara que tá possuindo essa garota, né, que tá controlando essa garota, tá relacionado ao fato dela ser mulher, e também está relacionado ao fato dela ser jovem, e do quanto que ele precisa de manter esse poder sobre o corpo dela. Então eu recomendo muito, tá aí no catálogo da Netflix, super fácil de achar, assistam. Apenas assistam. Bom filme mesmo, eu gostei bastante também. Então, vamos às duas últimas categorias, são as duas principais categorias da noite. Então, como eu já tinha dito, o prêmio Torrent de 2024, filmes que foram lançados no ano 2024, mas não foram exibidos aqui no Brasil, no cinema, nem vieram direto para o streaming. E alguns a gente já sabe que dificilmente estrearão, provavelmente como o que venceu, que é Brahma Yugan, um excelente filme. Eu e Tati tivemos um grande empreendimento, Tati Regis, tivemos um grande empreendimento este ano de 2024, que foi sermos testemunhas de Brahma Yugan. Porque eu fiz todo mundo que eu pude assistir esse filme. É claro que tem as pessoas com desvio de caráter tipo Clayton que não assistiram ainda. Mas enfim, a gente tem que lidar com essas pessoas hereges. Cara, Brahma Yugan foi um filme meio maluco, assim, caiu de paraquedas no meu colo. Em algum momento eu tava conversando com algumas pessoas também que consomem muito filme indiano e muitos filmes de horror. Por acaso, eu tava conversando, foi com o Marcelo Miranda, com o Léo Pirata e com o Peter Baestorff.
E em algum momento eles falaram do filme, eu fiquei curiosíssima. Fui assistir, eu lembro que eu assisti ele a primeira vez com uma legenda, que era assim, uma legenda em Malalayan, que foi traduzida para hindi, e aí de hindi foi para o inglês e alguém traduziu para o português. Então vocês já imaginam o caos que tava, né? Mas aí foi um filme que me pegou muito pela atmosfera. É um filme indiano também, né? Desse espaço cinematográfico de língua malayalam, que é diferente do cinema de Bollywood, que é esse cinema mais popularizado da Índia, popularizado que eu falo assim, da gente conhecer pra cá, né, porque lá é outra relação. E ele é um filme que ele se constrói todo em cima de atmosfera, ele é um folk horror, sobre um cara que é um escravizado, que em algum momento ele foge e no meio do caminho dele ele tá com fome, para numa propriedade para comer e ele não pode sair dessa propriedade, porque ele pegou a comida lá de dentro e para ele ter acesso a essa comida, que são uns cocos, uma fruta que eu não lembro qual que é e tal, ele precisa de trabalhar para pagar aquilo. E ele se vê preso nessas propriedade, que é uma propriedade mal assombrada, mas na qual também estar lá é fazer pactos com entidades e pactos com demônios e viver uma relação que também provoca alguns estranhamentos ali de como que o espaço se configura e como que o tempo passa, né, nesse espaço, inclusive questionando vida e morte, né? Porque você vai ficar ali pensando o tempo inteiro se esse cara tá vivo, se ele não tá, se ele morreu, se ele vai morrer. Eu acho que existem várias reflexões. Nossa, eu nem sei o que falar, assim. Enfim, é tanta coisa. Mas eu acho que foi um filmaço do ano passado, porque eu fiquei esperando, por já conhecer um pouco, de bem pouco, né, de cinema indiano, os outros filmes de horror que eu assisti, eu sempre esperava que tivesse uma coisa muito de sangue, novamente, né, essa questão da música e da dança, que é muito recorrente, que fosse um filme atravessado, talvez, por outro tipo de gênero cinematográfico, porque normalmente são filmes que começam ali como drama, um pouco de comédia, e aí, de repente, eles viram aventura, ação, policial, suspense, e voltam pro drama, e tem romance, e esse não, ele vai mantendo essa linha, essa frequência de ser realmente um filme de horror com, né, bastante drama, mas que explora muito essa relação da humanidade com essas deidades, com esses deuses, essas entidades, essa questão espiritual. E do pouquinho que eu li um pouco assim de curiosidade, tem essa relação profunda também com a parte histórica, né? Sempre tem muito de parte histórica nesses filmes todos e política, porque essa casa na qual ele vai parar são as antigas casas, é um tipo de construção, na verdade, que era muito comum durante o período colonial, na qual os militares, mas também os funcionários públicos moravam e mantinham ali, né, as fazendas, mas também seus funcionários escravizados. E aí isso me pega muito, né, porque é como se fosse um filme de horror. Por exemplo, se ele fosse no Brasil, ele seria um filme de horror ambientado nesse espaço de Casa Grande Senzala, sabe? E é isso, assim, só jogando ideias mesmo. Mas assistam, gente, sejam também vocês testemunhos de Brahma Yoga. O Idesh já deu praticamente uma aula de Brahma Yoga aí. Aqui só mais uma coisa. Leiam um texto da Tati. Nilvio, por favor, deixa esse texto linkado. Sim. Porque eu acho que ela fez uma análise muito, muito boa sobre o filme, mas ela faz um apanhado histórico também, para poder situar um pouco sobre essa indústria de cinema na Índia e especificamente esse gênero cinematográfico folk horror, né, dentro desse cinema. Eu acho que vale muito a pena ler. Então, antes de passar para o Clayton e para o Patrick, dá uma passada nos nossos votos aqui. E na Violente Nature, o voto do Clayton Lopes. Eu votei em Dead's Head. Patrick e a Yasmine, né, lógico, votaram em Brahma Yoga. Acho que você deve ter visto falar dele, que é o filme que conta a história slasher sob o ponto de vista do assassino, sabe? Então é bem assim... Parece que o cara não tinha o direito para usar o Jason, aí ele criou um outro personagem lá para poder fazer o filme, sabe? Mas é bem a história do Jason, assim. E aí conta a história de um slash mesmo, um assassino lá, que o povo acha que morreu, mas não morreu. E aí ele volta para poder assombrar o pessoal e tudo.
E aí é o filme sobre o ponto de vista dele, sabe? Como ao invés da gente ver o pessoal no acampamento, de repente o Jason aparece, a gente vai acompanhando ele andando nas matas lá e tal, e ele aparecendo para poder matar a galera, sabe? E eu vi o pessoal reclamando que o filme era muito lento, que o pessoal não gostou e tal, então foi um filme que na época ficou meio dividido. Eu já gostei porque eu acho que se a gente fosse acompanhar realmente o Jason pelas matas lá, ia ser aquilo mesmo, sabe? Ele demora para poder chegar, ele é pesado, ele é meio que um zumbi, assim. Então eu achei interessante isso, sabe? De ter isso mesmo, a gente ver como que é o ponto de vista do serial killer, né? E aí ele foi mais uma coisa que teve a coisa do Wolverine lá, do pessoal achando muito exagerado umas cenas lá. E aí você pensa, né? Um filme que o cara ressuscita e sai matando o pessoal que foi responsável pela morte dele. E aí tem cena exagerada, sabe? Então, tipo assim, o exagero já tá no roteiro, né? Então você tem que comprar a ideia. E recentemente eu vi que parece que eles vão lançar um outro agora, tem de ponto de vista, mas agora parece que é uma entidade sobrenatural, sabe? Tipo um fantasma, assim. E aí vai contar sobre o ponto de vista dela, sabe? Como que é o dia a dia da vida de um fantasma, assim, dele assombrando a galera e tal. E parece que virou uma tendência. Então foi um filme que eu gostei bastante, assim, sabe? Quando eu vi, eu que sou fã dos slasher, assim, eu achei bem bacana. Eu só queria dizer que eu espero muito que depois que sair esse outro filme de ponto de vista da criatura, do monstro, do espírito, que aquela galera faça todo mundo em pânico. A partir disso, gente, é muito necessário. Então, assim, a gente joga isso no universo, que vai que alguém ouve. Tomara, tomara. A gente já sabe que um fantasma não tem boleto para pagar, né? Então, pelo menos isso eles já estão em vantagem em relação a gente. Outro Todo Mundo em Pânico eu sei que vai ter, 2026. Olha aí. Agora, quais filmes que eles vão pegar, aí não sei. Porra, a julgar pela distância temporal entre o último e esse, tem muito filme para eles colocarem aí. Eu vou acabar sendo a interseção aqui, porque nessa categoria eu vi todos os filmes, né? O Inviolate Nature não me pegou muito. Acho interessante o conceito, né, do ponto de vista do assassino, mas foi um filme que pra mim não funcionou. O Brahma Yugan foi convertido pela Yasmine, né, como era de se esperar, e retomando um pensamento, né, a ideia jogada por ela, né, essa coisa do colonialismo, né, que é um assunto recorrente no cinema indiano, né, e aquele finalzinho ali é justamente esse comentário, né, tipo, talvez o maior terror de todos seja viver com um colonizador. É um filme muito plano, né? Você falou sobre como os filmes indianos costumam transitar entre gêneros, né? E é um filme que não, ele é muito linear, né? É um filme que chega a ser moroso de tão linear, assim, porque ele te coloca no tédio daquele personagem, no não conhecimento do que está acontecendo, ele cria uma ruptura, ele te desloca naquele espaço, naquele tempo, ele te coloca em equivalência com o protagonista, né? É uma maravilha de filme, assim, visualmente deslumbrante. Ele faz referências visuais muito interessantes, né? Várias homenagens a clássicos de cinema. Tem Tarkovsky, tem Hitchcock, tem Orson Welles, tem muita coisa interessante visualmente. E é um absurdo de filme. Deixar aqui uma dica, já que a Yasmin falou em folk horror e filme indiano, o Tumbabad, né? Filme, se não me engano, de 2018, que também é um folk horror indiano e é maravilhoso. E o That Is Head, cara, foi pra mim a maior surpresa que eu tive no ano. Era um filme que eu não... até ali em novembro eu não sabia da existência dele. Fiquei naquela se ia assistir ou não, mas já tinha caído do caminhão, resolvi assistir e que grata surpresa, né? Eu fiquei cagado no nível que a Yasmine ficou com Orid, né? É um filme que me aterrorizou, assim. Um filme que ele vai te criando um desconforto, planta a dúvida, fala sobre temas que estão super em voga, né? Sobre saúde mental, sobre luto, sobre depressão, enfim, é um filme que ele vai pegando essa questão da saúde mental e vai trazendo para essa questão de entidade, né? O que é real, o que é coisa da imaginação, e ele vai te arrastando com ele nesse caminho, né? Uma direção muito, muito interessante, um filme muito envolvente, que eu descobri que muita gente não gostou também, mas eu achei um grande filme.
Então, vamos ao último prêmio da noite, o derradeiro, melhor filme de 2024, melhor filme de horror de 2024, e caiu na mão de A Substância. Foi o filme mais badalado aí, né? O filme mais falado. Eu gostei bastante do filme, mas é isso. Não é o melhor filme de terror para mim no ano passado. Mas, assim, é um voto bem dado também. Não dá para dizer que seria uma injustiça. Uma coisa que teve uma crítica que me incomodou, que foi... Teve gente falando que era um filme superficial. Engraçado que eu não vejo as pessoas falando assim, quando tem um drama, não, ele aborda o tema, mas é superficial. E o que mais tem é drama meia boca. Sim, que se baseia apenas na temática, mas não aprofunda o tema, né? Fazer então, chorar é sempre muito mais fácil. Parece que esse tipo de crítica, ele me soa como uma má vontade com um filme de terror, né? Porque assim, é engraçado, quando o filme de terror, ele é aquele terror pelo terror, né? Uma podreira mesmo, é o terror pelo terror. Dizem que o filme é bobo, que há um monte de coisa idiota no filme, isso, aquilo outro. Agora, quando o filme traz uma temática super importante dentro da sociedade, uma temática que é atual desde muito tempo, né? Infelizmente. Cara, não, ele traz a temática, mas é superficial. O que tu queria mais daquele filme? Eu não consegui entender. Fala aí, Yasmine. Na verdade, eu ia falar que é uma má vontade com horror, mas é uma má vontade também com cinema dirigido por mulheres, né? Assim, para mim teve muita coisa que para mim assim, foi muito explícita a maneira como algumas pessoas já tinham decidido odiar o filme por ser um filme feito por uma mulher que vai falar sobre a exploração do corpo feminino na mídia e que vai falar sobre essa ausência de direito que a gente tem de envelhecer, saca? E que tá ali mostrando a exploração do corpo feminino mais jovem, mas ao mesmo tempo sempre sabendo a hora de cortar para não entrar nessa coisa da hipersexualização, ou seja, a hipersexualização não está na tela de graça. Ela está acontecendo até um certo ponto para você entender qual que é o contexto no qual aquelas pessoas estão inseridas. Então a sensação de que eu tenho é isso também. Se esse filme não está manipulando coisas em prol de um grupo específico que quer ver o corpo feminino como objeto em cena, tipo assim, vou reclamar. É mais ou menos o mesmo comportamento da galera que vai lá dar hate em filme de herói dirigido por mulher antes do filme estrear. Ou então vai fazer até o contrário também, assim, vai dar like, coraçãozinhos, estrelinhas em aplicativo em filmes de heróis que não estrearam ainda, porque é o filme do herói deles e eles gostam. Alô, Zack Snyder. É muito babaca, cara. Sabe, são os comportamentos que cansam a gente, porque você não consegue ter um diálogo. Hoje em dia a gente não consegue mais dialogar sobre os filmes. Assim, eu adoro quando eu posso conversar com as pessoas, algumas gostaram, outras não gostaram, algumas gostaram em partes, e a gente consegue fazer isso que a gente fez aqui agora, assim, tipo, né, de falar de tantos filmes diferentes que eles afetam a gente de formas diferentes. E assim, é uma vontade. Então é uma vontade com o gênero do filme e com o gênero da pessoa realizadora. Sim, é isso que vocês falaram, né, de que não foi o meu favorito do ano passado, mas foi um filme badalado, assim, no terror, e que eu acho que merece, sim, né, e tal. E uma coisa que eu esqueci de falar é porque tem muita referência de Kubrick, né, no filme. Antes de eu assistir ele, eu tinha visto alguns trechos comparando com Iluminado, aquela coisa do banheiro vermelho, né, os tapetes, assim, tem umas formas geométricas, assim, lá do estúdio, lembrando o Iluminado. Na cena lá que a Demi Moore tá se transformando no monstro, assim, tem uma câmera que pega de baixo, assim, que é bem a parte que o Jack começa a pirar também, que é bem do Iluminado. Eu achei que tem muitas cores do Laranja Mecânica, assim, aquele amarelo da roupa dela me lembrou muito do Laranja Mecânica. Na cena que ela usa a droga, assim, pela primeira vez, tem umas luzes, assim, que eu acho que é bem em 2001, quando eles estão chegando no outro planeta. Eles querem chegar, que eu esqueci qual que é agora. Eu achei isso muito legal também no filme, assim, né? Dá pra ver várias coisas nele, assim. Mas o meu favorito, assim, pensando, que eu votei, foi a Primeira Profecia,
que aí eu tentei fazer uma coisa assim que eu acho muito estranha no Oscar, que é de dar melhor direção para um filme e melhor filme para um outro, sabe? Porque eu sou um defensor assim, dos diretores, assim, reconheço que o cinema é uma arte coletiva, mas eu vi o texto de alguém alguma vez, que eu esqueci quem que é, não vou citar quem que eu acho que é para não errar, mas de falar que o diretor, ele é o maestro de uma orquestra, sabe? Porque, assim, só o maestro sozinho ele não consegue fazer uma apresentação, né? Mas ele é a pessoa que vai ver se o instrumento está desafinado, se tem que aumentar um som, um instrumento mais do que o outro, né? De como que a coisa toda vai andar, sabe? Então, eu voltei na Primeira Profecia pensando nisso, sabe? Na questão da direção. Então, uma direção boa, que eu gostei muito, merecia ganhar o melhor filme também, que foi uma direção que conseguiu trazer harmonia para o todo, sabe? Assim, da atuação, da iluminação, de pensar num todo, assim. Então, por isso que eu votei na Primeira Profecia. Mas Substância tem muito isso também, né? Tudo que a gente falou, assim, mais essa coisa do Kubrick, assim, também, que eu fiquei viajando bastante, me senti um Marvete, né? Tentando pegar as referências, assim, no filme. Achei bem massa. Me senti um Marvete, foi ótimo. Sobre a Substância não tem mais nada para falar, assim, acho que a gente já falou muito bem e foi agora foi arrematado com chave de ouro pela Yasmine, que eu usei o mesmo pensamento do Clayton, né, votei no Oscar Kings como melhor diretor, porque voltei no Long Legs como melhor filme, né. É o treinador, cara, o time não joga sem ele, não tem jeito. É arte coletiva, mas quem diz o que fazer é o diretor. Ele, já que o Clayton citou isso, eu ouvi uma vez de um professor, que o cinema ele é uma religião, e ela é politeísta, mas você tem uma divindade que está acima das outras, não tem conversa. O filme é do diretor, né? Ele é o maestro, ele é o treinador, ele é o cara, só que aqui eu fiz essa opção de votar em 2 filmes diferentes, né? Votei em melhor filme Longless e melhor direção Coralie Farge, porque a ideia era justamente premiar 2 filmes diferentes, né? Premiar 2 filmes diferentes, porque são 2 filmes que eu gostei, né? Gostei mais de Longless, mas também gostei de A Substância. Então, pessoal, vou agora, para a gente já preparar para o final, vou pedir para vocês fazerem o jabá de vocês. Vai lá, Yasmine Evaristo, por favor, faça as honras. Então, gente, tentando voltar aqui à produção de textos e outras coisas. E aí vocês vão achar meus trabalhos no... Bom, lugar mais fácil, Instagram. Vocês vão achar lá Yasmine Evaristo, né? Yasmine com Y. E aí lá na bio tem o link da bio bonitinho, onde tem todos os sites para os quais eu escrevo. Mas basicamente vocês encontram meus textos no site Music Non-Stop, da UOL. Vocês estão hospedados na UOL, né? Vocês encontram meus textos também no Feito por Elas e outros podcasts. E principalmente no longahistoria.com.br. É o que eu estou usando de rede social no momento. É Instagram mesmo. Ah, não, vocês podem me achar também no Blue Sky. De vez em quando eu cometo algumas bobagens lá e indico alguns filmes. No Blue Sky é Yasmine Evaristo, mas meu nickname é Vaca Desalmada. Que nick maravilhoso, né? Vaca Desalmada. É maravilhoso. Vai, Clayton Lopes, por favor, suas redes, seu jabá. Opa, foi ótimo participar do podcast hoje, de relembrar essas pérolas aí de 2024. Acho que podia fazer um dos ruins também, né? Porque somente os observadores, que filme péssimo, parece um episódio ruim do Harry Potter, que pelo amor de Deus. E foi bem legal, assim, gostei. E eu vou deixar o meu Instagram, né? Que é clayton.cinema, que aí eu sempre posto lá os textos, onde que eu tô postando. Dou algumas dicas de música também, para além do cinema, assim, falo da minha coleção de vinil e tudo. E é isso, clayton.cinema no Instagram, você me acha lá e a gente tá aí para trocar ideias sobre cinema, música e o que for. E tem texto dele publicado lá no Longa História. Vai lá Sim. ler ele no Longa História. Se você não falar que você escreve pro Longa História, eu chamo um bicudo, que você não mora na mesma cidade Eu que Longa História também, sou da mesma história. Isso aí.
É isso. Tô esperando. Ah, Tô esperando esse momento. Que mulher dócil e fofa, né, cara? gente, e ainda mora na mesma cidade que eu. Não tem medo, não, gente. É impressionante. E eu sei onde ele mora. Isso que eu ia falar, que eu sabia onde que eu moro. Então, vamos lá. Patrick Paiva, fala aí você. Eu não tenho jabás a fazer, eu sou apenas um curioso, mas sempre um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom, sempre muito bom. Falar dos ruins ia dar muito trabalho, eu me privei de ver os ruins. Mas é sempre bom falar mal, né? Eu acho que falar mal une a gente, mas falar bem também. Então, assistam os filmes que a gente indicou, acompanhem o trabalho de todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E é isso. Muito bom. É isso. Quanto a mim, é isso. Nil Peçanha no Instagram. Os textos vocês podem também encontrar no cinetrincheiras.com.br. Vídeos por aqui pelo canal do Cine Trincheiras. Enfim, é isso. E, quero imensamente agradecer a vocês três. Obrigado mesmo por estarem comigo aí nessa... E desculpa aí, cheio de erro, né? Me equivoquei várias vezes aqui, me embananei com um monte de coisa. Tá certo que o público não vai ter acesso a tanto, porque eu espero que o Yuri Freire edite. Quando tu meteu o latim, eu falei, caraca, a gente caiu no conclave, do nada. Eu espero que o Yuri Freire edite. Não confie, Yuri Freire. Não, eu já abracei o capeta. Enfim, mas cadê de o qualquer Yuri? forma... Sair, porque eu sei onde o Yuri mora. Eu sei onde também. Eu sei onde o Yuri mora. Eu vou atrás dele dar uma bicuda nele também. Deixa ele. Eu passo em frente à casa dele todo dia, mano. Então, tu já prepara, tu dá uma bicuda por mim. Eu podia ter trabalhado, não vi ele saindo de casa, cara. Sério, agora eu vou cometer uma inconfidência aqui. Teve um dia que ele viu um story, alguma coisa num bar aí que você tava, ele, porra, nem me chamou, Patrick, caraca, nem pra falar, e aí, eu vou em tal lugar, né? Pronto, tô cometendo a inconfidência aqui, ó. Não, deve ter sido no Madrid, porque é perto da casa dele, ele adora esse bar. Só que eu tava no aniversário de uma amiga que a gente fez uma maratona de bares. A gente foi a 6 bares, se eu não me engano. E choveu para um caralho quando a gente estava no Madrid. Você tem que lembrar que Yuri é aquela pessoa áspera. É a melhor língua que eu já comi na vida. É a língua do Madrid. Tem que lembrar que o Yuri é aquela pessoa áspera, com um bichinho de chá de boldo, mas ele, né, por dentro mesmo, ele é sensível, Ele é. Nossa, é sensível. Não sei quem que foi que eu falei esse dia. Eu falei, nossa, Yuri é tão sensível. Aliás, eu vi a Raquel hoje. Raquelzinha, show de bola. Galera, obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês que aceitaram o convite, estiveram aqui, votaram, assistiram o filme, correram atrás. Agradecer também a galera que votou lá no Instagram, agradecer a galera que está assistindo até aqui e um beijo no coração de todos e todas. Até a próxima.